Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. A queda de 0,5 ponto percentual na taxa de juros já tem reflexo no mercado de crédito e o governo quer mais. Lula se reúne com Zelensky e sugere uma mesa de negociação para acabar com a guerra contra a Rússia. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Após o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciar a redução da taxa Selic em 0,5 ponto percentual, o vice-presidente da República e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, comemorou a decisão, mas disse que espera que a taxa básica de juros continue caindo nos próximos meses. O Matheus Escavazini traz os detalhes para a gente, direto de Brasília. Matheus, uma boa noite para você. Boa noite para você, Salsi. Alckmin classificou a decisão como importante, mas afirmou que a taxa de 12,75% ao ano continua alta e que isso dificulta o consumo das famílias, os investimentos das empresas e as contas do governo. A Federação Brasileira de Bancos também se pronunciou e disse que a segunda queda consecutiva da Selic representa um estímulo importante para a economia. E a redução da taxa Selic já traz efeitos concretos. Logo após o anúncio do Banco Central, a Caixa e o Banco do Brasil já anunciaram redução nos juros de empréstimos. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. O Supremo Tribunal Federal deve continuar nesta quinta-feira o julgamento sobre a validade do marco temporal da demarcação de terras indígenas. Até agora, o placar está em 5-2 contra a validade da regra e precisa de mais um voto contra para formar maioria. Pelo marco temporal, uma terra só pode ser demarcada se for comprovado que os povos estavam no local antes de 1988, quando a Constituição foi promulgada. Ainda faltam os votos de 4 ministros. O presidente Lula se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York, nos Estados Unidos, após participação na Assembleia Geral da ONU. O encontro durou cerca de 1 hora e 10 minutos e tratou sobre a guerra contra a Rússia. Antes de embarcar para Brasília, Lula disse que sugeriu uma criação de uma mesa de negociação para construir a paz. Vamos ouvir. Olha, eu acho que foi a reunião que devia acontecer e precisava acontecer. Eu ouvi a história do Zelensky, eu disse ao Zelensky a necessidade da gente trabalhar para construir a paz, disse para ele a necessidade de encontrar um grupo de países amigos que pudesse construir uma proposta que não fosse nem de um nem de outro, dos dois que estão em guerra, e de que a negociação numa mesa, de diálogo é muito mais barato do que uma guerra, não tem vítima, não tem morte e não tem tiro. Disse ao presidente Zelensky que era importante construir a possibilidade de construir uma mesa de negociação, parar com a guerra e ver se a gente consegue encontrar solução. Eu sei que é difícil, tanto para ele quanto para o Putin. Eu já mandei o Celso Amorim à Rússia e à Ucrânia, mas eu acho que esse é o único caminho que vai encontrar solução. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho para altas temperaturas em 9 estados do país. Um deles é São Paulo. Vamos falar com a Gabriela Dias sobre esse calorão. Oi, Gabi, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite a todos. Isso significa que as altas temperaturas dos próximos dias representam um grande perigo, podendo prejudicar a saúde e levar até a morte. Os estados que estão em alerta vermelho para a onda de calor são Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. Por causa disso, o governo aqui do estado de São Paulo começou nesta quarta-feira a distribuir água potável em locais de grande circulação aqui da capital paulista. O objetivo é atender pessoas em situação de rua e essa iniciativa deve se repetir até os próximos dias. Esse alerta vermelho, Salsi, vale até às 6 da noite do próximo domingo. Com você. Obrigada, Gabi. Bom descanso para você. E ainda neste assunto, a onda de calor provocou crescimento do consumo de energia. O aumento do uso de aparelhos de ar-condicionado é apontado como um dos fatores que fazem disparar a demanda.
Leonardo alterna o trabalho entre o escritório e o home office. Mas em casa, com o calorão dos últimos dias, só o ventilador não adiantou. O jeito foi instalar um aparelho de ar-condicionado. Quando a gente se mudou, a gente priorizou, a gente comprou ventilador, viu que é um apartamento arejado, não é tão quente, mas ainda assim, dia de 42, 43 graus, sim, é impossível você ficar em casa sem ter pelo menos opção. Nesta loja, no Rio de Janeiro, a procura por aparelhos como estes aumentou 80% nas últimas 2 semanas. Eles já chegam aqui desesperados, derretendo, que eles falam que eles querem usar ar-condicionado para ontem. Mas a gente está conseguindo ainda atender mesmo com esse aumento na demanda, mas a tendência para o verão é que dê uma complicada. O aumento do uso desses equipamentos é um dos fatores que impulsionaram a demanda por energia no país. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que esta semana o pico ultrapassou a casa dos 90 mil megawatts. O registro mais alto este ano foi em fevereiro, quando as temperaturas também estavam elevadas, 97.300 megawatts. E com a previsão de ainda mais calor no próximo verão, por causa da influência do fenômeno El Niño, o setor está em alerta. No Rio de Janeiro, a Light informou que, nos períodos de maior demanda, aumenta o efetivo nas ruas para atendimentos de emergência. E ressaltou que, em muitos casos, as ligações clandestinas são as responsáveis por sobrecargas na rede. O aumento da temperatura também é acompanhado de perto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Quanto mais calor no Brasil, maior precisa ser a produção de energia. Mesmo com a previsão de crescimento da demanda, o governo diz que o fornecimento em todo o país está garantido. Apesar disso, hoje, diversas regiões da cidade de São Paulo registraram falta de energia. O Operador Nacional do Sistema Elétrico apura as causas. A maior parte dos reservatórios de hidroelétricas do Brasil está com mais de 70% da capacidade, com exceção do Nordeste, com 69%. O país ainda conta com usinas solares e eólicas e pode acionar mais termoelétricas em caso de necessidade. Mas o consumidor precisa ficar atento. Ligar mais equipamentos pode pesar no bolso no final do mês. Alguns outros eletrodomésticos, que tem ali uma potência muito alta, então a gente evitar um pouco esses eletrodomésticos para permitir ligar um pouquinho mais o ar-condicionado. Na hora da compra, Leonardo ficou atento ao consumo. Se você comprar um modelo econômico, ele é bem econômico mesmo. Assim. Aí tem gente que dorme com a televisão ligada. Às vezes isso vai ser a diferença para você querer dormir com o ar-condicionado. Para quem lucra com o calor, o verão promete aquecer também a economia. Pra gente, 50 graus todo dia, a gente está rindo aqui, a gente está feliz. Mais de 30% dos acusados de violência doméstica em São Paulo foram soltos nas audiências de custódia nos primeiros 8 meses deste ano. O medo de que os agressores possam voltar a se aproximar persegue as vítimas. Para garantir mais segurança, a partir desta quarta-feira, os suspeitos liberados pela Justiça passaram a usar tornozeleira eletrônica na capital. Esta mulher passou 23 anos casada com o agressor. No último final de semana que a gente teve contato, ele tentou me matar com uma faca na frente do meu filho mais velho, estava só eu e meu filho. Depois dessa violência, ela conseguiu uma medida protetiva. Mesmo assim, tem medo do que o ex-marido possa fazer. A gente não sai de casa, a gente quase não tem vida social, a gente não vai para locais públicos, porque eu não sei o que pode acontecer. Uma tornozeleira eletrônica pode ser a solução desse problema. Acusados que ganharam liberdade em audiências de custódia passaram a ser acompanhados em tempo real por meio do equipamento na cidade de São Paulo. O monitoramento, feito pela Secretaria da Segurança Pública, já é usado para vigiar suspeitos de diversos crimes. Agora, quando um acusado de violência doméstica se aproximar da vítima, a tornozeleira eletrônica envia uma mensagem para essa central. Os policiais aqui conseguem saber até o caminho que o agressor fez para chegar perto da vítima. Nesse caso aqui, o ex-marido voltou para a prisão. De janeiro a agosto desse ano, foram feitas cerca de 25 mil audiências de custódia na capital paulista.
3 em cada 10 acusados de violência doméstica foram soltos. Atualmente, apenas 7 são monitorados por meio das tornozeleiras. A Secretaria de Administração Penitenciária forneceu 200 tornozeleiras para iniciar, mas a gente já tem cerca de 8.000 tornozeleiras nessa reserva e a Secretaria de Segurança Pública também está terminando o edital para adquirir novas tornozeleiras e que a gente possa expandir isso para o Estado gradualmente. O alerta será enviado se o acusado chegar a menos de 300 metros da vítima. A central funciona 24 horas por dia e pode ajudar a impedir o descumprimento de medidas protetivas. Segundo essa procuradora de Justiça, a reincidência desse tipo de crime chega a 60% sem a tornozeleira eletrônica. Com essa medida, ela é efetivamente fiscalizada, essa medida protetiva. Acaba essa sensação de prisão domiciliar para a mulher. Um alívio que muitas mulheres esperam sentir. Se eu soubesse que ele está sendo monitorado por uma tornozeleira, eu ficaria mais tranquilo em sair de casa. O vice-presidente de futebol do Flamengo e vereador da cidade do Rio de Janeiro, Marcos Braz, convocou uma coletiva para falar sobre a confusão com o torcedor. A entrevista está marcada para uma da tarde desta quinta-feira, no CT Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Marcos Braz se envolveu em uma briga com o torcedor do clube em um shopping center na Barra da Tijuca, na tarde desta terça-feira. O dirigente teve que ficar fechado em uma loja e só saiu do local escoltado por policiais militares, sob forte vaia e muitos xingamentos. E uma perseguição terminou em morte no Paraná. Câmeras gravaram o momento em que o motociclista é atingido por um carro. As câmeras flagraram o carro perseguindo a moto em alta velocidade. O veículo chega a decolar em lombadas e entra na contramão algumas vezes. Essa imagem mostra o momento em que o motorista atinge o motociclista, que chega a ser arrastado por alguns metros. O motorista engata a marcha ré e retorna com o carro. Ele desce e olha para o corpo. Maicon Valome, de 20 anos, voltava do trabalho em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O motorista, que não teve o nome divulgado, foi preso no local. Testemunhas contam que houve uma discussão antes da perseguição. Foi tudo rápido, é uma perseguição. Parece que a versão do motorista parece que falou que o proprietário do carro disse que o motoqueiro disse que tentou atacar ele, né? Em depoimento, o motorista admitiu que perseguiu a motocicleta. Ele afirmou que teve um retrovisor quebrado depois de ser atingido pelo motociclista, mas negou a intenção de causar o acidente. Disse apenas que o seguia para cobrar os prejuízos. Ele já foi solto e vai responder em liberdade por homicídio doloso, quando se tem a intenção de matar. A família da vítima contesta a versão do motorista. O pai do motociclista apresentou à polícia novas imagens que comprovariam que o filho não discutiu com o condutor. Não demonstra paixão, não demonstra nada. Vou ser bem sincero, é o meu ponto de vista. Ele mexe no corpo, ele vira o meu filho. Imagens impressionantes, né? A polícia de São Paulo identificou 6 integrantes de uma quadrilha especializada em furtar equipamentos eletrônicos em grandes lojas da capital e da região metropolitana também. Segundo investigações, os crimes já deixaram um prejuízo de R$270 mil. Aparelhos de última geração que enfeitam os balcões das grandes varejistas despertam o desejo de compra dos clientes. O sonho de consumo de muita gente está na mira dos criminosos. Repare nessas imagens. O homem de casaco preto para em frente a um notebook e corta o cabo de aço que prende o produto. Ele caminha, disfarça, volta e verifica se os equipamentos estão realmente soltos. Em seguida, deixa o local. Na sequência, aparece um casal que aparentemente olha as mercadorias, mas na primeira oportunidade, eles colocam os 2 produtos já soltos na bolsa e saem. Esse tipo de furto tem se espalhado pelas cidades do estado de São Paulo e chamado a atenção da polícia. Só na zona leste da capital, pelo menos 30 ocorrências assim foram registradas em 7 meses. De acordo com a polícia, 6 pessoas da quadrilha já foram identificadas, 5 homens e uma mulher. Os integrantes têm entre 20 e 25 anos. Pelas investigações, só este grupo pode ter movimentado mais de R$270 mil com os furtos. Para os investigadores,
Trata-se de uma organização criminosa. Isso serve para alimentar o comércio informal de equipamentos de telefonia celular e de equipamentos de informática, onde você faz vendas diretas para pessoas que estão interessadas e que não estão nem um pouco preocupadas em qual é a origem daquele equipamento. O delegado diz que é possível dificultar a ação dos criminosos. Nossa recomendação ao estabelecimento comercial, muito melhor uma exposição em balcão fechado, em vitrine fechada, na qual o acesso ao equipamento fique exclusivamente ao critério do vendedor, do funcionário. E agora vamos mostrar outra quadrilha, porque uma operação conjunta das polícias do Paraná e de São Paulo prendeu 3 suspeitos que se passavam por ambulantes. O grupo enganou pessoas que assistiam a um show em Curitiba. Durante apenas um dos espetáculos, a quadrilha desviou R$180 mil. Os agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreenderam 2 carros, celulares, máquinas de pagamento e cartões bancários. Policiais do Paraná e de São Paulo participaram da operação. 3 suspeitos foram presos, 2 ainda estão foragidos. A investigação começou em março, quando várias pessoas procuraram a polícia depois do show da banda americana Imagine Dragons em Curitiba. Do lado de fora do local do espetáculo, os golpistas vendiam bebidas com preços bem mais baixos e só aceitavam o pagamento com cartões. Tudo fazia parte de uma armadilha. A ação da quadrilha era bem rápida para enganar as vítimas. Depois que a pessoa inseria o cartão na maquininha e digitava a senha, diziam que havia algum problema com a operação e pediam para o pagamento ser feito por Pix. Enquanto a vítima mexia no celular, aproveitavam para trocar o cartão por outro, bem parecido. Essa máquina que eles apresentavam lá no momento do show estava desconfigurada, sem internet, por isso que não ciclava a transação. Segundo a investigação, outros criminosos ajudavam o falso ambulante. Um distraía a vítima, outro era responsável por pegar o cartão furtado e fazer as transações enquanto a conta não estava bloqueada. Ao menos 40 pessoas foram vítimas da quadrilha, que faturou em apenas uma noite R$180 mil. A polícia ainda apura se os criminosos agiram também em outros shows no Paraná e em São Paulo. O caso mostra que é preciso estar atento para não se tornar vítima de crimes assim. Tome muito cuidado no momento da realização de uma compra, na hora de colocar sua senha, que evite que a pessoa verifique a sua senha e que confirme, quando recebe o cartão de volta, que você efetivamente está na posse do seu cartão ou se esse cartão foi trocado por outro. Todos os dias, 2 pessoas perdem a vida em rodovias federais do país. O número foi divulgado nesta quarta-feira pela Polícia Rodoviária Federal. Para dirigir na estrada, a atenção tem que ser redobrada. Mas muitos ignoram o perigo, como mostram os flagrantes. Aqui, o motorista sai da pista e dirige por alguns minutos na contramão até fazer uma ultrapassagem arriscada. Neste outro flagrante, nem a pista molhada impede o condutor de uma ultrapassagem proibida. Entre janeiro e agosto deste ano, foram registradas quase 3.500.000 infrações nas rodovias federais. São quase 10 multas por minuto. Nesse mesmo período, 4.941 pessoas ficaram feridas e 542 morreram em acidentes. São 2 mortes por dia em média. O excesso de velocidade e as ultrapassagens proibidas correspondem à metade das multas. Aqui na Bahia houve um crescimento de quase 28% no número de motoristas autuados por embriaguez nas rodovias federais. Foram 2.200 multas, um aumento de 480 infrações em comparação com o mesmo período do ano passado. Durante as abordagens, os condutores têm a opção de fazer ou não o teste do bafômetro. A multa por embriaguez ou recusa em fazer o teste é de quase R$3.000. E o motorista ainda perde o direito de dirigir por 12 meses. A Polícia Rodoviária Federal observa que o comportamento humano tem sido um dos grandes fatores para a ocorrência de acidentes e principalmente aqueles acidentes graves. Em vigor há 3 anos, a Lei Geral de Proteção de Dados regulamentou o uso e a segurança das informações pessoais aqui no Brasil. Neste período, mais de 600 ocorrências de vazamento e roubo foram notificadas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
A senhora, que não quer se identificar, foi surpreendida ao receber uma ligação de uma falsa funcionária do banco onde ela tem conta. E ela foi me dando todos os meus dados, falando do meu nome, o nome da minha mãe, meu número de CPF, RG, meu endereço, telefone. Com tantas informações pessoais, a criminosa ganhou a confiança da vítima, que abriu o aplicativo bancário e, sem saber, autorizou empréstimos. O prejuízo foi de R$17 mil. Eu não assinei nada, não me pediram nada, foram lá e fizeram o empréstimo. O caso mostra como o vazamento de dados pode causar transtornos. A LGPD, como é chamada, entrou em vigor há 3 anos para garantir que as empresas armazenem de forma correta as informações dos clientes. Ela determinou o conceito do que é um dado pessoal, ela determinou quais são as obrigações dos envolvidos em relação a dados pessoais e também determinou a aplicação de diferentes sanções a aquelas pessoas que não cumprirem a lei. Desde 2020 foram comunicados 636 casos de incidentes de vazamento ou roubo de dados e informações confidenciais de consumidores. 96 casos foram registrados no segundo trimestre de 2023, um aumento de 152% em relação ao mesmo período de 2021. Nos 3 primeiros anos da lei, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aplicou uma única multa contra uma empresa de telefonia que repassou os contatos dos clientes sem autorização. Os especialistas explicam que esse foi um período principalmente de orientações, mas que a partir de agora, o número de sanções a quem não cumprir as regras deve aumentar. As empresas têm que entender que é muito importante que elas se conscientizem e não fiquem tratando os dados de uma maneira distinta daquela que foi daquele objetivo que foi captado pela empresa. Num mundo cada vez mais digital, a LGPD se mostra fundamental para garantir a privacidade das pessoas. Transparência, ética, uma boa governança dos dados digitais, dos clientes, dos consumidores, é fundamental. E a lei está aí para proteger o cidadão. A Marinha Brasileira resgatou nesta quarta-feira 7 pescadores que estavam à deriva no litoral do Maranhão. O grupo estava há 6 dias em alto mar após um problema com a embarcação. O barco saiu de Camocim, no Ceará, e foi encontrado a cerca de 226 quilômetros de São Luís. Segundo a Marinha, os tripulantes tinham água e comida a bordo. Foi isso que ajudou a mantê-los em boas condições de saúde. Flamengo empataram em 0-0. O Fluminense entrou no G4 ao vencer o Cruzeiro e o São Paulo perdeu em casa para o Fortaleza. O tricolor cearense levou a melhor sobre o tricolor paulista. Zé Wellison, de cabeça, fez 1-0 Fortaleza. Logo depois, o São Paulo teve a chance de igualar o placar, mas Rames Rodrigues perdeu o segundo pênalti seguido dele pelo São Paulo. Quem não faz, leva. Lucero cobrou e marcou. Rames Rodrigues se redimiu do pênalti perdido e de fora da área fez o primeiro dele com a camisa do São Paulo. Mas ficou nisso, São Paulo 1, Fortaleza 2. No Maracanã, o meia uruguaio Léo Fernandes marcou o primeiro gol pelo Fluminense. E foi logo esse golaço de falta. Com a vitória por 1-0 sobre o Cruzeiro, o Fluminense foi ao 4º lugar na tabela, com 41 pontos. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.